Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes. Estamos nesta quarta-feira cheia de luz, quarta-feira 4 de setembro, quarta-feira sem aquele futebol, sem aquela rodada de Campeonato Brasileiro, sem aquela Copa do Brasil nos momentos mais decisivos, sem Copa Libertadores pra gente entender quem é que vai chegar mais longe no torneio mais importante da América do Sul. Será que tá pintando aquela síndrome de abstinência? Acho que não. Me parece um pouco cedo para isso. Agora, esse é o momento que não só a data FIFA, mas principalmente as janelas de transição, ou seja, as possibilidades de você ter novas contratações, elas estão ficando cada vez mais diminutas, cada vez mais limitadas, porque a maioria das janelas está sendo fechada. Esta maioria está sendo fechada, são muitas as janelas já fechadas na Europa e apenas então somente a janela turca fecha no próximo dia 18 de setembro. Isso significa que, para o Fluminense, este talvez seja um alento financeiro, mas um problema futebolístico. Por quê? Porque o Galatasaray, que é o grande rival do Fenerbahçe lá na Turquia, Fenerbahçe é o time treinado pelo português José Mourinho, o Fenerbahçe vai fazer proposta oficial pelo John Arias, que deve chegar a 90 milhões de reais. É interessante, é muito dinheiro, claro que para o Fluminense ajusta as contas e o financeiro, mas eu fico cá pensando com os meus botões que o jogador que melhor pratica o futebol em território brasileiro é o John Arias, e por ser o John Arias aquele que, na minha opinião, o cara que melhor pratica o futebol aqui, valeria muito mais do que 90 milhões. Claro que aos 26 anos ele tem um potencial de revenda menor do que o Endrick, que foi negociado por 300 milhões de reais, menor do que o Estevam, que também foi negociado por algo em torno de 300 milhões de reais. Mas convenhamos, quando você para pensar que o John Arias está no auge da sua forma, tem 26 anos, tem pelo menos 3 anos de muitas virtudes futebolísticas e que o Fluminense teria que abrir mão de um jogador por 90 milhões de reais. Por quê? Porque além do financeiro, ainda tem a vontade do jogador. O jogador ele fica naquela vontade, naquela disposição de querer sair e já rapidamente fazer a sua independência financeira. Então, como é que você age em relação a esse tipo de situação? Eu, particularmente, para não abrir mão de um jogador como Arias, eu faço uma proposta de um contrato longo, onde ele teria a garantia de ficar 5 anos com um salário de 700, 600, 700 mil reais, e aí eu tenho certeza que o Arias, que está totalmente adaptado no futebol do Fluminense, totalmente adaptado à vida no Rio de Janeiro, ele pensaria com bons olhos a possibilidade de permanecer, primeiro porque é um salário gigante, segundo que você tem que multiplicar um salário de 600, 700 mil por 12 e depois vezes 5. E aí você terá oferido o valor que o John Arias receberia ao término de 5 anos de contrato com o Fluminense. É um dinheiro que o Fluminense tem, é um dinheiro que o Fluminense poderia pagar e é uma oportunidade de você poder continuar a contar com o cara que joga, na minha opinião, o melhor futebol em território brasileiro. Caso você não tenha esse apetite para manter o John Arias, muito dificilmente ele ficaria por aqui, porque é natural que o Galatasaray venha com um contrato de pelo menos 2, talvez até 3 anos, e aí a negociação ficaria muito complicada para o time do Fluminense em relação a salários. Mesmo que o Arias nesse momento ganhe algo em torno de 400, 500 mil reais no Fluminense, ele não iria para o Galatasaray para ganhar menos de 2 milhões de reais. Isso significa que seria um salário 5 vezes superior ao que ele ganha neste momento e um contrato de 2 ou 3 anos. Então não tem como o John Arias não aceitar essa proposta, a não ser que o Fluminense venha com uma contraproposta mais longeva, ou seja, onde ele teria a garantia salarial de um trabalho de pelo menos 5 anos. É muito interessante,
porque a vida é feita de comparações. E eu fico cá pensando com os meus botões como jogadores que não são tão eficientes, não são tão qualificados, eles tiveram a luz, a oportunidade, quem sabe a sorte de terem ido rapidamente para a Europa, feito carreira e independência financeira muito antes de jogadores mais qualificados que aqui ficaram. Não significa que os que aqui ficaram, principalmente aqueles que neste momento estão nas 10, 12 mais importantes equipes do futebol brasileiro, também não irão fazer a sua independência. Irão, mas num tamanho menor. Veja, por exemplo, quando você compara o Rafinha que está no Barcelona. Qual é o Rafinha que está no Barcelona? Ele tem esta pompa toda, essa circunstância toda, esta qualidade toda, esta eficiência toda? Na minha opinião, não. Ele foi titular absoluto da seleção brasileira nas últimas partidas e a seleção brasileira é a 6ª colocada na classificação geral das eliminatórias sul-americanas. Pífia a participação do Rafinha. Pífia a participação do Rafinha o ano passado no Barcelona, que não ganhou absolutamente nada. Então, por que a gente não pode comparar, por exemplo, neste momento, o Rafinha ao Lucas Moura? Porque a gente não pode comparar neste momento o Rafinha ao Luciano. Luciano, que joga no São Paulo também. Então, são questões que são interessantes de serem colocadas, e eu cá, com os meus botões, tenho muita convicção de dizer o seguinte: não tenho preconceito contra jogador que atua no Brasil. Para mim, o fato de você estar no Barcelona ou no Real é muito importante para você. Para mim, o importante é qual é a sua capacidade, qual é a sua qualificação, qual é a sua determinação tática, qual é a sua eficiência quando está dentro de campo e ocupando os espaços que eu imagino que você tenha que ter qualidade para ocupar. Qualidade técnica e qualidade física. Então, são estas as avaliações que precisam ser feitas, porque é muito lindo dizer que o Rafinha está no Barcelona, mas lá ele joga contra o Alavés, ele joga contra o Real Betis, ele joga contra o Real Valladolid. Aqui o Luciano tem que jogar contra o Palmeiras, tem que jogar contra o Atlético Mineiro, tem que jogar contra o Botafogo, tem que jogar contra o Fluminense, tem que jogar contra o Flamengo. São outros R$500. Esta é a minha colocação em relação a esta pompa e circunstância que muitos jogadores que atuam na Europa têm e que aqueles que ainda estão por aqui, em algum momento, deixam de ter. Ótimo que você esteja por aqui na Bandeirante.